Eu queria inicialmente aqui me apresentar. Meu nome é George Almeida. Eu sou médico efetivo da Secretaria Estadual de Saúde em regime de ambulatório por 20 horas semanais. Como todos vocês sabem, São Miguel do Tapuio tem uma carência de muitos anos de médicos. E, em função disso, nós fomos convidados e aceitamos ajudar o município há muito tempo atrás. Em relação ao fato colocado aqui por todos, eu vou colocar de forma, às vezes, técnica, mas às vezes também para que todos entendam. A paciente, Dona Maura, foi trazida a esse hospital no dia 15, por volta de 8h30 da noite. E, como todos vocês sabem, o hospital tem uma conduta de assim que o paciente chega, ele é avaliado pela enfermagem e, em seguida, é encaminhado para avaliação médica. A paciente chegou no hospital chocada, com a pressão inaudível, em 0. A enfermeira, prontamente, ao verificar a pressão dela, não identificou o pulso e imediatamente nos chamou. Nós prontamente fizemos o que a medicina ensina e o que nós temos à disposição. Nós administramos um soro, que é o Ringer, que serve exatamente para normalizar a pressão. Ao contrário do que nós já ouvimos aqui, dizendo que não foi feito nada para estabilizar a pressão. Não é verdade. Não é verdade. O soro que foi utilizado, o soro foi o Ringer, eu vou falar e gostaria que me ouvissem. Se não puder, eu vou entrar e aí a gente fica por isso. Mas a gente fez a medicação, apropriada e fizemos também o suporte de oxigênio. O oxigênio, por quê? Porque como ela chegou com a pressão muito baixa, o risco de acontecer um dano cerebral, porque ela não tinha mais pressão sanguínea circulante, era muito grande. Então fizemos o oxigênio sob catéter e imediatamente encaminhamos ela para ficar sendo monitorizada dentro do hospital. Nós jamais nos excusamos e decidimos não atender a paciente. Isso não é verdade. Nós atendemos a paciente, fizemos a medicação que era apropriada para ela e em seguida nós fomos colher a história da paciente. Fomos descobrir por que a paciente estava chegando naquelas condições. Ouvimos do acompanhante, que é o esposo da senhora Maura, que ele estava trazendo ela por ela ter passado mal e ele ter sido informado que ela havia tomado uma quantidade excessiva de comprimidos para baixar a pressão. Em torno de 18 comprimidos. E aí, quando nós ouvimos isso, logo em seguida, ela também vomitou. E ao contrário do que foi dito aqui também, a bromoprida não é um remédio para repor a flora intestinal. Quem fala isso está ou enganada ou querendo enganar vocês. A bromoprida foi feita para que ela não vomitasse e não aspirasse o conteúdo para a árvore respiratória e morresse ali mesmo. Então o quadro da Dona Maura, ela chegou num quadro extremamente grave. Grave a ponto da pressão dela não conseguir se estabilizar a despeito de todas as medidas que foram realizadas para tentar manter a vida dela. No hospital, nós não temos o hábito, eu particularmente não tenho o hábito de estar no hospital e ir dormir em casa ou sair do hospital. Eu estou no hospital e fico no hospital.
A minha carga horária por contrato com o Estado são 20 horas semanais. Eu não obedeço o regime de plantão, mas ajudo o município há muitos anos atendendo como plantonista. Mas essa informação, quem quiser confirmar, pode ir no portal, pode ir na secretaria, pode vir na direção do hospital, em todas as direções que aqui já passaram. Então, o que eu quero dizer a vocês é que durante a observação que a dona Maura ficou, a dona Maura foi permanentemente assistida. Eu estive ao lado da dona Maura por volta de 11 horas, eu estive ao lado da dona Maura por volta de 1 hora da manhã, eu estive sozinho ao lado de dona Maura e do esposo dela, ele pode confirmar isso, às 3 horas da manhã, entendeu? Não, eu não estava ausente, 3 horas eu estava com ela, tanto é que foi administrada uma medicação por volta desse horário. Tudo o que foi possível fazer, para a dona Maura, nós fizemos. Agora, pode se perguntar, por que nós não fizemos uma lavagem gástrica? Por quê? A lavagem gástrica, ela é um procedimento que é realizado em até 1 hora, ou no máximo em até 2 horas, depois que a pessoa ingere alguma substância, remédios, soda cáustica, enfim, nós já tivemos vários casos aqui em São Miguel dessa forma, de pessoas que por algum problema psicológico fizeram uso de medicamentos, fizeram uso de substâncias para tentar o suicídio. Então, a lavagem gástrica, quando a sua mulher chegou aqui com a pressão zerada, significava que as medicações que ela tomou, que o senhor nos informou por volta de 2 horas, já estavam atuando de tal forma que zeraram a pressão dela. Felizmente naquela hora, o senhor teve a ideia de trazê-la e foi naquele momento, porque se o senhor demora mais alguns minutos, provavelmente ela teria morrido em casa, porque ela não conseguiria funcionar o coração dela. Então a lavagem gástrica, eu tô falando, depois vocês podem falar, fique à vontade. A lavagem gástrica, eu coloquei dessa forma, ela só é feita com a tentativa de tirar do organismo alguma coisa que estivesse fazendo mal a ela naquele momento. Mas não tinha mais como fazer uma lavagem do que não se encontrasse mais. Segundo, isso é de conhecimento público de todos os médicos que você conversar. Segundo, eu vi o rapaz falando que tinha um carro à disposição para levar para onde quer que seja. A sua esposa, ela chegou num quadro grave e instável, com a pressão próxima de 0. Seria irresponsabilidade da parte do corpo médico e de enfermagem mandar a sua esposa num carro sem nenhum suporte para que a sua esposa chegasse. Antes de chegar no hospital de referência, nós não conseguiríamos manter a pressão dela. Então, veja só, outra coisa, a transferência de um paciente, ela tem que obedecer situações e condições. Eu acho que todos aqui devem estar acompanhando aí pela imprensa o caso de uma cantora que está no hospital, está internada. Eu estou falando... O que tem Ana Paula? Vou falar aqui da Maura. Ana Paula, minha irmã, você matou ela. Não, eu não matei ninguém. A história da transferência é essa. A gente transfere um paciente quando o paciente reúne condições para estar em um hospital melhor. Aqui em São Miguel do Tapuio, aqui em Castelo do Piauí, aqui em Campo Maior, nós não dispomos de uma UTI coronariana. Então nós não teríamos drogas para manter a pressão dela, porque nós não tínhamos como chegar até uma UTI, porque a pressão dela estava muito baixa. Então a verdade é a seguinte, eu quero só concluir aqui as minhas palavras e dizer o seguinte, que eu estou aqui para à disposição de todos para explicar mais uma vez o que aconteceu. Nós não vamos chegar aqui, eu não vou chegar aqui
com a expectativa de convencer a todos. Mas quero dizer a você, olhando nos seus olhos, que o Dr. George não fez nada além do que foi possível para salvar a vida da sua esposa. O senhor sabe disso, o senhor me acompanhou durante todo o plantão e o senhor viu isso. A despeito de tudo que falarem, mas eu sei que o seu coração e a sua consciência sabe o que foi feito por ela. Tá? Mas olha, eu vou deixar, porque pode ser que isso se transforme aqui numa briga, numa discussão, e nós não vamos chegar a esse ponto. Mas eu quero só voltar a falar para o senhor. Eu tenho um conselho, outra coisa. Eu não tenho o hábito de rasurar nada do que eu escrevo. Eu não tenho o hábito de me esconder atrás de nada do que eu não tenha feito de errado. Foi por isso que eu vim até aqui fora, para explicar, olhando para o senhor. Eu não tenho medo do que fiz e eu não tenho culpa do que fiz. Lutei até o último momento para a vida da sua esposa. Lutamos. Agora, nós não tivemos o sucesso, porque quando ela chegou aqui, ela chegou num quadro bem grave. E o senhor também sabe disso. Doutor, nós chegamos 9 horas aqui, né? Não, o senhor chegou mais cedo. 8h40. O senhor chegou 8h30 e ela estava internada no hospital 8h45. Você viu que a situação dela estava muito grave. Por que você não mandou para Teresina? Porque a sua mulher... 4 horas. Porque a sua mulher chegou com a pressão zerada. Ninguém conseguiu nem medir a pressão da sua mulher. A pressão da sua mulher, ela estava zerada. Eu não posso mandar uma pessoa com a pressão zerada. Você já sabia que ela ia morrer. Ninguém sabe, eu não sou Deus. Eu não sou Deus, ninguém sabe. Ninguém sabe, o senhor não sabe. Outra coisa, você foi embora 3h da madrugada. Volto a lhe dizer, o meu horário é o horário de atendimento ambulatorial. Volto a lhe dizer, a sua esposa estava doente e chegou doente desde esse período. Mas olha, eu estou à sua disposição de qualquer um para falar, viu? E para explicar. A sua história também é diferente. Não, minha história é uma só, meu amigo.